Então você já está abrindo a quinta posição. Vou pedir para a galera agora que quiser mandar o top 5 no comentário. Pode deixar o top 5 aí, tá? Pode mandar o top 5 de vocês nos comentários. Deixando o like sempre. E pode mandar o top 5 que depois eu vou ler alguns aqui. Formiga, então abra a sua argumentação. Por que o Santos na quinta posição? E o Santos de 11 e 12 para mim já bastaria, assim, é um time campeão de Libertadores e que depois entra na Libertadores seguinte como um dos favoritos, faz uma campanha muito boa até esbarrar com o Corinthians e um jogo cheio de detalhes. A gente poderia ter tido um bicampeão de Libertadores sem problema nenhum, com o Neymar provavelmente tendo sido eleito o melhor jogador de 2 Libertadores seguidas. Eu acho que ali... Né? Oi? Ele foi artilheiro. Isso, eu acho que ali já bastaria, entendeu? Como na cabeça das pessoas, você formou uma geração, assim, aquele Santos formou uma geração. Eu teria votado ele atrás do Cruzeiro, mas já que a gente tá aqui, a partir de então eu vou botar o Santos aqui, porque enfim, ele cria uma tendência. Depois disso ainda tem as brincadeiras com o raio, né? Ele só reforça nessa década a água que tem especial ali na Vila Belmiro, que é uma parada que fica, ela é intocável, né? Porque você não tem número para bater, título para bater, mas eu não consigo não deixar de olhar para isso aí, para Rodrigo, para Gabigol, não dá. O Otávio Ribas manda o Santos aqui em quinto lugar também, o Kleber Soeiro. Soeiro. Mais, viu, só um parênteses, a gente vai brincar aí, tem muita gente que recente vai falar, cara, times que eu gostava de ver, o cara vai blá 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 blá, o Santos do Sampaoli, que não ganhou porra nenhuma, vai entrar como é que não entra? O Naxa manda aqui o Santos em quinto lugar, o Caio Felipe, eu não vou falar qual clube ele colocou na disputa aqui para não poluir, mas botou o Santos com outro clube na disputa. A galera aqui também mandando o top 5. Pedro, certezas, um voto para o Peixe na quinta posição. Vou de 2 votos, por mais que eles tenham ganhado a Libertadores, mas não foi muita coisa também, né? Mas o futebol de fato encantou, né? E o fato de ter o Neymar ali, ter um gênio da história do futebol, conta muito. Eu vou de Santos. Santos, 2 votos, Vitor Sérgio. Tem outras coisas, né? O fato de ter segurado o Neymar, pelo menos 1 ano e meio a mais verdade. Do que o normal seria. O Santos tem vices brasileiros, vice de Copa do Brasil, tem vice de Libertadores, né? Santos é atual vice-campeão sul-americano, então acho que tem ali bons elementos aí para uma década boa do Santos. Eu imagino uma década muito melhor do que a década pintava lá em 2010, se você analisar o cenário do Santos. Que a gente, porque como a gente já falou, 2010 não entra, mas o time da Copa do Brasil de 2010, que é um negócio assim, podia encantar, assim, beleza, encantou. E o Santos poderia ter ido muito mais longe em Campeonato Brasileiro se o Neymar não ficasse mais jogando pela seleção do que pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Perfeito. Teve brasileiro que o Neymar ficou... Teve brasileiro que o Neymar ficou 18 jogos fora. Ele era presença VIP. Ele era presença VIP então, no Campeonato Brasileiro. Porque o Santos pagou e perdeu o dinheiro. Ele investiu o dinheiro e perdeu o dinheiro na venda para segurar o Neymar. Não podia usar o cara na maior competição do país. Exatamente. Então, assim, esse é um agravante na hora de a gente analisar a década do Santos. Um atenuante, né? Se a gente também quiser olhar pelo outro lado, um agravante para não ter conquistado os títulos. O Batata Júnior diz que o Santos é o quinto, Natanael Júnior diz que o Santos é o quinto também, e o Fábio Soares está falando aqui do São Paulo, acho que ele não gostou da posição que o São Paulo ficou. Gabriel Nascimento também botou o Santos na quinta posição. Pode estar achando ruim, o São Paulo está entre os 10, né? Pode ser, não, ele botou assim, o São Paulo é o maior de todos. O Marcos Almeida mandou superchat aqui para também dar o top. Você está sabendo legal o que a gente está tratando aqui. Isso daí aqui... já deve estar alcoolizado desde agora, né? Aqui é o seguinte, é o nosso top 10 da década. Top 10 da década do futebol brasileiro até bota aqui. Bota ali nos caracteres, cara. A gente tem que botar ali que é pra galera não dar margem. Agora entendeu? Não dá, Bruno. Não dá. É um print que a gente vai embora. Não tem problema, mas assim... Agora já foi, né? Agora já foi, exatamente. São Paulo na 19ª, nono Fluminense, 8º Atlético Paranaense, 7º Atlético Mineiro, 6º Cruzeiro, 5º Santos. Vamos ao top 4 com Corinthians, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Vitor Sérgio Rodrigues, o quarto colocado. O quarto colocado para mim acho que é o Grêmio. Passou metade da década sem ganhar nada, né? Tirando os estaduais aqui, que a gente está dando peso quase nenhum aqui. E depois criou ali um time vencedor e um time que estava sempre disputando e um time com um modelo de jogo que
que impactou, que influenciou também. Então, acho que o Grêmio aí nessa quarta posição é justo. Formiga, o Grêmio, nesse ranking que a gente usou como base aqui para falar, né, da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, o Grêmio foi o brasileiro mais bem ranqueado. Você balança a cabeça, você fez um sinal de joinha, então vai lá. Eu fiz o joinha pro VS e a cabeça pro Instituto, porque eu acho que não tem muita sustentação para o Grêmio ser o time da década. É isso, assim, é se pegar muita campanhas em Libertadores, a 3 números semifinais seguidas, né? Número de vitórias e participações e tal, e eu acho, inclusive já fiz polêmicas vazias sobre isso, eu acho que o Grêmio é o time mais temido do Brasil pelos sul-americanos, tem pesquisa disso em jornais de fora, eu acho que é a marca que mais as pessoas lembram, mas tem como, cara. Para mim é o quarto lugar de influência, em nenhum momento por opção ou por falta de característica ou por falta de competência não brigou pelo título brasileiro. Aí você tem ali Copa do Brasil, ele chegando, ganhando chegando em um aqui, outra colar, e tendo essa importância na Libertadores, depositando todas as fichas, mas assim, o próprio Renato reclamando o tempo inteiro, né, que porque o time não investe, o time não sei o quê. Então assim, na cabeça do Renato... Que é bem duvidoso essa totalmente duvidoso. Ele tem o maior salário do país, e a quarta maior folha. Como é que o time não investe? Ou ele acha que pagar salário não é investimento, é ONG, né? O dinheiro sai do nada, de doação. Isso é investimento, pô. Mas é um investimento que ele talvez não enxergue e que não impacte. Porque para manter Jeromel, para manter Kahneman, também tem que renovar contrato e aumentar salário. Para manter PP durante um tempo, tem que aguentar. Para manter Cebolinha como manteve, tem que aumentar a multa. Para aumentar a multa, tem que aumentar salário. Tudo isso é investimento. Tanto que o Grêmio foi um dos que mais faturou em venda de jogador aí, somando o PP, somando o Cebolinha, somando Pedro Rocha, somando uma porrada de gente. As maiores vendas da história do Grêmio, tá tudo agora, Arthur, as maiores vendas da história do Grêmio, as 5 principais, se eu não me engano, 4 foram agora, né, nesse período Renato. Então ele fala umas paradas meio... Mas enfim, para mim eu tô com o VS, é o quarto lugar o Grêmio, eu acho que influenciou menos, dominou menos, ficou metade da década sem conseguir competir com os outros no nível que a galera tava puxando. Eu vou fazer uma ponderação aqui, só para o Emerson Silva falar assim, gente, lembremos que o Palmeiras foi rebaixado na década, né? Porque, isso assim, conta pouco para mim, viu? Assim, tudo bem. Eu só tô levantando essa daqui porque foi algo que a galera mandou aqui. O Junix estava... Como assim Grêmio, cara? Daqui a pouco vocês vão entender os argumentos para os que vêm pela frente. Para complementar, para ficar ainda mais... Esse cara ficar ainda mais, espernear ainda mais. Se eu elencar, a gente tá com 4 times aqui, né? Se a gente for pegar só time unitário, o Grêmio não vai estar entre os 4 melhores times da década para mim. Assim, o Grêmio de 17, né? O de 16, 17 ali. Escolhe qualquer um, aquele ciclo. Não vai estar para mim como entre os 4, nem entre os 5. Então, só para deixar claro aí. Daqui a pouco a gente vai entrar no nosso top 3, né? Na verdade, vamos entrar agora. Só queria ler aqui algumas. O Gabriel tá dizendo que o Grêmio é o quarto colocado. O Reiko Kobayashi, ele coloca o Grêmio na terceira posição. Não vou falar qual foi o quarto colocado dele, mas ele botou o Grêmio em terceiro. O Interessante, sim, botou outro clube na quarta posição. Aliás, esse clube foi citado várias vezes aqui na quarta posição. Não vou falar qual é para também não mexer muito. O Já tá perguntando, o Grêmio à frente do Santos? Como assim? O Matheus Magalhães também pergunta por que o Grêmio está à frente do Santos. Os dois aqui já explicaram. O Eita Saudade bota o Grêmio em terceiro lugar na década. E, enfim, a galera segue mandando aqui. Vou pedir pro pessoal deixar o like pra gente bater 5 mil likes. Seria bem legal. Então, tô confiando em 5.500 likes no programa de hoje, hein? Faltam 1.000 aqui pra gente bater essa marca. Certezas, vamos lá. O Grêmio eu tô na quarta posição. Não precisa quebrar a cabeça falando do Grêmio agora. Vamos embora pro top 3 com Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Acho que eu vou no Mengo, hein? Não tem jeito, cara. O Flamengo, beleza, a gente tá muito impactado pelo que o Flamengo fez agora, né, nos últimos 2 anos. É uma coisa extremamente bizarra, um dos meus maiores pesadelos, inclusive. Os caras não param. Deve ter um futuro muito absurdo, né? A gente não vê também uma pior, assim como eu não vejo uma luz no fim do túnel do Cruzeiro, eu também não consigo ver o Flamengo tendo uma derrocada abissal. Mas, pré-2019, o time Flamengo era tido meio como uma chacota, assim, né? Que chegava sempre e não ganhava, chegava e não ganhava. Beleza, que chegava muito, mas não conseguia. Tem uma Copa do Brasil ali também, né? Perdido em 2013, se eu não me engano. Mas eu acho que
tá muito recente, né? São 2 anos só, entre aspas, que a gente tá falando do Flamengo, esse super time vencedor, abissal, rolo compressor. Eu vou de Flamengo em terceiro. Bom, Flamengo na terceira posição para o Pedro Certezas, né? E a galera agora já tá... Aí, o Formiga, você pediu, a gente botou lá. Olha pra imagem agora. Como é que tá, agora salvou, viu? mas agora a galera que for tirar print... Tira agora! Tira agora! Ainda não... Apaga o que você tirou antes. Aquela prints dados não voltam ao dedo, né? Tá bom, entendeu? Cara... Lembrando aquele nosso filósofo que trabalhou no estúdio que falou uma frase de mesmo DNA. Isso. Bom, lembra disso? Usando a fisiologia, né? Isso. Um voto para o Flamengo na terceira posição. Eu vou lá no Bruno Formiga. Cara, eu mudei meu voto aqui várias vezes. O meu primeiro tem dono, assim. Não vou mexer no meu primeiro lugar. Mas essa briga aqui, eu acho que o Flamengo tá nela. Com o Palmeiras, porque aí vai muito também de influência de jogo, cara, e aí beleza, o Palmeiras eu acho que se organizou mais cedo e passou a ser protagonista mais cedo. O Flamengo tem uma revolução financeira que eu acho muito importante e muito influente. Eu acho que ele é um time que dita a regra, como deve ser feito um modelo de gestão, assim como o Palmeiras, mas o Palmeiras ele tem um calçado ali para poder se amparar, diferente do Flamengo, né? O Flamengo pega as próprias forças, se reorganiza e passa um recado, falando, a gente sempre pode ser isso aqui, faltava organização. E a partir de 13, você vê o Flamengo... Ele passa, já é a década mais vezes que o time disputou a Libertadores, é nessa década que vem o título da Libertadores, é nesse período que o Flamengo fica dominante, que era o que todo mundo esperava, mas o Flamengo, a preparação para se organizar, ele vai brigando por título de Sul-Americana, por título de Copa do Brasil, por título brasileiro, pelo menos 2 vezes antes de ganhar, ok que tem a história do cheirinho. E o Palmeiras, cara, eu não consigo ver influência no modelo, assim, não me parece ser algo que marca do ponto de vista encantador. Mas no frigir dos ovos eu vou deixar o Flamengo aqui e vou botar o Palmeiras em segundo. Mas é um voto bem duvidoso, assim, pra mim. Porque assim, eu acho que há poucas dúvidas de que o melhor time, aí a gente tá falando de time que jogou futebol numa temporada, foi do Flamengo de 2019, né? Eu posso só registrar meu voto? Meu voto seria o Palmeiras em terceiro e o Flamengo em segundo. Não, pode justificar, inclusive. Pode ser que eu mude. Não, porque só porque é o seguinte, eu acho que a história dos dois é muito parecida, certo? É um começo de década miserável para os dois, certo? E os dois ganham uma Copa do Brasil meio que a passeio ali, a do Palmeiras de 12 e a do Flamengo de 13. São 2 Copas do Brasil a passeio, ok? Só você ver como é que foi a do... Mas o Flamengo tem um momentinho em 11 ali ainda ali que o Palmeiras não teve. O Flamengo tem ali em 2011, que atrapalha, né? Porque ele traz o Ronaldinho Gaúcho sem ter condição para isso e tudo. Então tá ali, o Palmeiras acabou caindo, o Flamengo jogou futebol de rebaixado em muitos anos e acabou não caindo, mas jogou futebol de rebaixado. O começo deles é muito parecido. A partir de 14 o Palmeiras começa a reagir, o Flamengo a partir de 13 ali, mas a situação era muito complicada. Então, o DNA deles é muito parecido. O Palmeiras começa a ganhar mais cedo, ganha a Copa do Brasil 15, ganha Brasileiro 16, ganha nada em 17, ganha Brasileiro em 18, ganha nada em 19, ganha Libertadores e Copa do Brasil em 20. O Flamengo fica batendo na trave, final de Copa do Brasil, final de Sul-Americana, vice-brasileiro, terceiro brasileiro, e quando ganha vários títulos e inclusive consegue um bi-brasileiro seguido. Então é muito parecido. A história dos dois é muito parecida. O meu desempate seria o futebol jogado. Pico, né, de atuação, o meu desempate seria o nível de futebol jogado, porque a década dos dois é muito parecida e explica o porquê os dois hoje estarem, pelo menos na teoria, um passo à frente de todos os outros Galvão. Que estão aí. Então, assim, pra mim seria isso. Eu desempataria pela qualidade do que o Flamengo fez em 19. Galvão, Galvão. Diga, Formiga. Vai mudar. Vai mudar. Mas eu acho legal isso, numa boa. Sabe por que eu acho legal? Porque assim, eu, quando tô apresentando o programa aqui, eu mudo de opinião várias vezes. O Formiga fala uma coisa, eu falo, acho que ele tá certo. Aí vem o Certeza, fala outra, aí eu mudo. Aí vem o Vitor falar, e eu fico conflitando com o que eu penso. Entendeu? E eu só vou, antes de você mudar definitivamente, vou só trazer alguns outros só para ver se sustenta ou não. Cara, porque é muito forte, né? O ano de 2019 do Flamengo com Libertadores e Brasileiro é gigantesco. O ano de 2020 com Libertadores e Copa do Brasil é muito forte.
O Palmeiras é assim, Copa do Brasil, brasileiro, Copa do Brasil, brasileiro. Então, assim, é um negócio também muito sinistro. Então, assim, são muitos títulos fortes para os dois times para ponderar, Formiga. Não, e para ser coerente, cara, assim, o Vitor foi falando e foi um ponto que ficou na dúvida para mim, porque é no fechamento da década, mas é aquilo que a gente falou, lembra do Barcelona de 11? Eu falei, cara, o Barcelona de 11 depois de 15, para mim já bastava. E acho que essa frase, o Flamengo de 19 e 20, eu acho que se basta para isso, né? 19, né? De 20 acho que não, né? Mas é porque um acaba como sendo... futebol, digo como futebol, né? Mas é porque como é a mesma galera praticamente, né? Eu acho que acaba que fica uma coisa meio umbilical. Mas beleza, o de 19 talvez bastasse, porque ele é um Flamengo que joga mais do que qualquer um desses Palmeiras, né? Que a gente falou aqui. E o Vitor lembrou o DNA do Palmeiras de organização e do Flamengo tem coisas semelhantes, apesar de caminhos... A semente diferente, né? Mas eles se organizam, eles viram caras decisivos nos seus direitos de TV, a forma de negociar. O Palmeiras tinha a questão do estádio, mas na bola jogada eu acho que as pessoas vão lembrar mais na década do Flamengo do que do Palmeiras. E aí eu vou mudar meu voto. Não é algo comum, né? Eu às vezes tenho uma dificuldade de mudar de opinião, mas aqui eu vou fazer sem problema nenhum. Vou dar uma de Arthur do BBB. Que ontem botou a viola no saco e levou o Fiuk por... E vai longe, hein? E vai longe nessa estratégia aí. Exatamente. Vai longe, começou a dar uma reviravolta aí. Costumo dizer, né? Uma frase que é de um cara aqui que eu vou sempre pesquisar, que só os idiotas e os mortos não mudam de opinião, né? Isso aí. Então, eu sou muito idiota, a maioria das vezes. Então, Palmeiras na terceira posição... Tá, Palmeiras na terceira posição, a galera pode deixar aqui, eu quero que vocês mandem uma sequência de top 5 aqui. James Russell Lowell, poeta americano no final do século XIX. A frase correta é: só os tolos e os mortos jamais mudam de opinião. Eu troco para idiota, porque acho que é mais impactante. Dá um peso maior, né? Agora que fica mais impactante, entendeu? Muda para imbecis agora, que fica mais impactante, assim. Dá um peso maior, acho também. Só os retardados, não, pô. Aí é um pouquinho agressivo demais. Aí acho que passa um pouco do ponto. Só usar Mentira. Isso, exatamente. Isso. Ai, meu Deus do céu. Certezas. Eu tive já um indício aqui de qual é o top 1 ou primeiro do Formiga e do Vitor, mas eu quero abrir contigo. E a galera pode mandar aqui, tá? O top 5 deles. Vou pedir para bater likezinho pra gente bater os 5.000 likes. Vamos lá, certezas. Timão, né? Não tem como. Os caras deitaram. O fato de ter sido campeão mundial e ter o Tite e de fato ter um time, uma hegemonia absurda. Eu lembro que eu torcendo pelo Botafogo, né? Eu ficava revoltado com tudo, porque eu falei, cara, o Corinthians vai conseguir ganhar essa porra toda mesmo? Não é possível, cara. E os caras ganhavam tudo. Pô, tu fica com todo o time assim, pô? Tu falou isso do Flamengo, falou do Corinthians, pô, tá com todo o time, pô. Eu sou torcedor, irmão. O Brasil é só o Botafogo jogando com ninguém. Lógico. Quero saber. Com certeza é dos meus e torceu contra o São Caetano em 2002, né? Contra o Olímpia. Camarada, não. Claro. É o que eu falo. Ou eu não. Eu torço pro time que tá mais longe do meu CEP. É isso. Tem o time de São Paulo com o time do Paraguai. Paraguai, gente. Estão malucos? E tem uma outra coisa aqui. A minha. Mas você vê Luizinho, você vive num mundo onde seu time não tem Libertadores e São Caetano tem. É loucura! Eu não quero atrasar a vida de ninguém. Eu, Luiz Felipe, quero atrasar a vida de ninguém. O meu critério é o seguinte: meu time tem 0, o outro tem 0. Cara, esse time não pode ganhar o primeiro de jeito nenhum. Depois que ganhou o primeiro, eu não quero que ganhe o segundo, porque assim, se eu ganhar uma zinha, eu igualei. Agora, tem 2, pode ganhar 3, 4. Também não quero atrasar a vida de ninguém, não. Pô, vai querer ganhar o terceiro? Pô, porque eu não tenho nenhum. Vou querer atrasar a vida do cara que quer ganhar o terceiro, pô? Aí não. Aí eu tô fora, pô. Tá maluco. Enfim, Corinthians em primeiro. E que todos os times acabem. Pra mim, o Botafogo em primeiro e caguei! O Vitor, não é assim, o Corinthians, ele foi sólido. Parecia minha mãe agora, né? Minha mãe chamando os três. Ô, Luiz Felipe, ô, Pedro. Porra, mas eu sou o Luiz Felipe, cara. Porra! Aí, então assim... A minha mãe agora fica chamando, trocando, né? Porque é Vitor, Arthur e Igor, que é o meu sobrinho, que é filho da minha irmã. E ela fica trocando os três. Agora de louco, né, cara? Ela vem pra cá e fica. Aí me chama de Igor, aí chama o Arthur de Vitor. É impressionante. É um negócio de louco. Mas, Vitor, é o que a gente falou.
o melhor time que a gente viu, time assim no jogo, talvez, acho que é o Flamengo, acho que não tem tanto... Depende do teu referencial, né? Sim. Talvez o mais encantador. Aí, assim, até avassala, assim, até pela forma como conquistou. Mas, assim, a gente tem o Corinthians, ele tem alguns bons times na década, né? Assim, é um time que ele teve um time mais fechado, mais consistente, campeão brasileiro de Libertadores, depois teve o time com um pouquinho mais elaborado de 15, tem o de 17 que, cara, traz uma coisa, fica invicto um tempão no campeonato, tem muita história legal do mesmo Corinthians na década, né? Sim, eu acho que esse voto no Corinthians ele tem várias sustentações, né? Várias. As dos títulos são evidentes, né? Um Mundial, uma Libertadores, Recopa, 3 brasileiros, conseguiu ser tricampeão paulista, coisa que não conseguia desde a época do Pelé e tudo, embora a gente releve aqui os valores estaduais, mas só marcando aqui. Então, no aspecto do título, está sustentado. No aspecto de modelo de jogo, durante muito tempo foi o time brasileiro que mais tinha uma cara. Goste ou não da cara, ok? Goste ou não do que você está vendo. Mas você via uma linha do que estava fazendo de futebol. Em tendência, botou o técnico na seleção brasileira com mérito. Em conseguir remontar time. O time que ganhou a Libertadores tem uma cara, o time que ganha depois o Brasileiro de 15 já tem outra, e que se constrói dentro do campeonato. O time de 17 é outra. Várias campanhas de destaque, além das que foram campeãs. Foi vice de Copa do Brasil, empurrando com a barriga. Então, assim, por todos esses aspectos, para mim, não tem nenhuma dúvida. Qualquer das sustentações, jogadores que apareceram, recuperou carreira de Renato Augusto, carreira de Elias, o Paulinho foi parar na seleção, foi parar no Barcelona, os zagueiros. Então, qualquer sustentação, Cássio, qualquer sustentação que você quiser, eu acho que resume bem que o Corinthians é o time brasileiro da década. O Formiga, assim, e eu não vou dizer que é surpreendente pela trajetória, né? Do time que cai para a Série B e que vem para se reconstruir, que de repente vai e conseguir isso. Eu vou botar durante 6 anos, até 7, né? Porque em 2010 o Corinthians ele briga pelo título brasileiro, né? Ele fica perto de ser campeão brasileiro. Não, é 2012? É 2010. 2010. Ele não ganha do Goiás. Em 2010, é interessante dizer. Em 2010, você vê como as coisas são, que as pessoas esquecem. Em 2010 foi centenário do Corinthians. O Corinthians, no dia do centenário dele, ele tinha um jogo contra o Vasco. O Vasco estava caindo pelas tabelas. E o Corinthians foi na CBF pedir para adiar esse jogo para fazer festa do centenário. A CBF aceitou, que por si só já é uma barbaridade, né? Já é um absurdo. Mas a CBF aceitou. Beleza. Quando o Corinthians não jogou com o Vasco, quando enfrentou o Vasco, tinha Felipe, tinha Juninho Pernambucano, não sei o quê, tomou um pau do Vasco e esse resultado foi importantíssimo para o Corinthians não ganhar aquele título. Você viu como é que as coisas são, né? Então, assim, briga muito pelo de 10, ganha o de 11, briga pelo de 12, aí é campeão do mundo, Libertadores e 12. Então, assim, é muito difícil a gente ver uma coisa, um domínio ou uma consistência tão grande ao longo de 7 anos, né? Não, fora a influência, cara. Assim, o Corinthians do Tite, o de 11 e 12, que em algum momento era falado lá, o empatite, não sei o quê, mais o de 11, né? Porque 12 ele ganha a Libertadores, é campeão invicto, isso é uma parada importante, um caminho no mata-mata dificílimo, passando por Vasco, Santos, uma final com o Boca enorme, apesar de ser um Boca enfraquecido, mas isso, estou falando do peso das camisas. Ele dita normas ali de compactação, de obediência defensiva. Em 2015 ele já cria uma outra tendência de um jogo apoiado, de um jogo dominante, mas também muito seguro. Em 17 ele entra puxando a fila daquele brasileiro reativo, de times de transição rápida, de um jogo mais direto. Então, assim, o Corinthians está, na década, ele está sempre puxando ou de acordo com o que está sendo feito. E aí, beleza, os últimos 2 anos da década tem o Flamengo sendo esse time que vai ditar as normas, mas a década quase toda passa fundamentalmente por aquilo que era feito pelo Corinthians. Então, não tem como, e isso casou com títulos, casou com dominância, casou com uma porrada de coisa que o Certeza e o Vitor já trouxeram aí, então acho que é um voto barbada. São Paulo na 10ª posição, fizemos aqui uma eleição dos times brasileiros da década na 10ª posição. O São Paulo, 9º Fluminense, 8º Atlético Paranaense, 7º Atlético Mineiro, 6º Cruzeiro. Top 5 com Santos, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Corinthians na primeira posição.